puxado, eu comecei a coçar por cima do moletom, daí eu vi, tá cheio de calcinha. Deixa eu ver então. Página 40, exercício 1. O valor da pressão atmosférica ao nível do mar é 1 vezes 10 na 5 Pascal. Claro, 100.000 Pascal. Há algum tempo a gente já sabe disso. Eu sempre gosto de lembrar que o pum da pessoa é mais forte que 100.000 Pascal. Haja pressão, hein? Qual a força que a atmosfera exerce por metro quadrado na superfície do planeta, considerando o nível do mar como referência? Peraí, pressão não é força sobre área? Qual é a pressão atmosférica? 1 vezes 10 na 5, é 100.000 Pascal, né? Força o cara quer calcular. E qual é a área? 1 metro quadrado. Ele não pediu a cada metro quadrado? É. Por metro quadrado. Então a área é 1 metro quadrado. Está dividindo, passa G, Z, Bel. 100.000 newtons. 1 metro por 1 metro. A atmosfera está fazendo 100.000 newtons de força ali. Mais ou menos quantos quilos de força, para tu pensar um pouco melhor? 10.000 quilos, cara. A cada metro quadrado de área do chão tem 10 toneladas ali relacionada à atmosfera. Quer dizer, aqui, concorda que aqui é praticamente a pressão atmosférica? Nós estamos poucos metros acima do nível do mar. Então vai dar 100.000 Pascal, praticamente, a atmosfera aqui. Quer dizer que nesse 1 metro quadrado de parede, está atuando 10 toneladas de força, entre aspas, para lá. Por que a parede não quebra para lá? Ah, porque do outro lado também tem atmosfera. Se nós bloqueássemos todas as saídas de ar e começássemos a retirar ar de dentro da sala, a sala implodiria devido à pressão atmosférica toda em volta. Uau. Que nem a gente faz com copo. Certo? Que nem a gente faz com um copo ou com uma latinha vazia de alumínio, né? Quando a gente suga o ar da latinha, ela é esmagada pela pressão atmosférica. Que loucura, né? Certo? Que loucura pensar que a cada metro quadrado da superfície terrestre tem uma força equivalente a 10 toneladas empurrando a Terra para baixo. Assim seria mais fácil de um prédio. Você sabe que era só porque eu Como puxava assim? o ar e eu logo vi. Tecnologia dentro do caso da pressão. Ah, mas aí é que tá, cara. A pressão, no caso do avião, atua em todo ele. Eu não consigo Né? Então, entender como um avião tão pesado fica... a explicação para o avião voar tá aqui, galera. Ó. A galera do primeiro ano já me viu fazer isso uma outra vez. Pessoal, olha só. Olha só. O que é que tem? O que é gás? Nós vamos estudar gás futuramente. Gás são um monte de moléculas, né? Lembra? Eu fiz um quadradinho na mão. 1 centímetro quadrado de pele. A cada segundo, mais de 1 bilhão de bolinhas se chocam contra aquela pedaço de pele. Então, nesse momento, está sendo bombardeado por moléculas. Zilhões. A velocidade dessas moléculas vai de 5.000 km por hora a 7.000 km por hora. Então, agora está sendo bombardeado por moléculas. Observem vocês que as moléculas estão se chocando contra esse lado do papel e esse lado do papel. Por isso que ele não cai nem para um lado, nem para o outro. Só que, se eu atrapalho as moléculas de um dos lados, se eu, por exemplo, atrapalhar as moléculas que se chocam desse lado contra o papel tende para o outro lado. Quer ver? Ó, tá retinho, né? Se eu assoprar aqui em cima, a tendência que o cara pensa não é o papel ir para baixo? Olha só. Ele acaba subindo, mesmo que eu tivesse com o papel dobrado para baixo. Tá dobrado para baixo, né? Subiu, cara! Por que subiu? Como assim, velho? Olha só, por que subiu? Porque agora as moléculas que se chocavam com a parte de baixo não estão sendo atrapalhadas pelo sopro. E as moléculas que se chocavam com a parte de cima foram atrapalhadas. As de baixo embatem melhor e levantam. É assim que o avião voa. A asa do avião, olha só, a asa do avião ela tem esse perfil, ó. Então quando o ar chega ali, as moléculas têm que se separar para passar pelo avião, não é? Só que as moléculas que chegam aqui é como se fossem casadas umas com as outras, elas não querem se separar. Então elas acabam se separando aqui, mas se encontrando lá na saída. Mas pensa comigo, tá tu e uma molécula casados ali, né, há anos juntos, aí elas vão chegar ali e vão se separar. Para poder se encontrar ao mesmo tempo lá na saída, qual molécula vai ter que andar mais rápido, a rosa ou a amarela? Já que a velocidade aqui em cima é maior, a pressão lá embaixo é maior. E aí é isso que sustenta o avião.
a diferença de velocidade na parte superior da asa e na parte inferior da asa. Certo? Tá, professor, E, cara, mas ó, o motor não é embaixo? não interessa onde é o motor, o que importa é a velocidade com que o ar está passando pela asa. Sempre perguntando como é que o negócio Certo? tá pesado. Mas o que mais me impressiona é isso aqui. Essa é a explicação do avião. A coisa está lá embaixo, eu vou fazer as moléculas aqui de baixo vencer as moléculas de cima. Que loucura. Essa é a explicação do avião. Loucura, Tá, né, mas cara? então se ele- Filho da mãe do Santos Dumont, brasileiro. Primeiro cara que fez um avião voar de verdade, sem usar uma catapulta idiota. Ah, eu vou fazer um avião, pega uma catapulta, voou. Aí, irmãos, estriva do caramba. Até parece que faz uma catapulta e catapulta um avião. Então uma pedra é um avião, caramba. Então Santos Dumont, o primeiro cara que fez um avião de verdade. O resto é... ó, Professor, qual era a teoria dos irmãos Wright? na verdade, eles faziam estudos muito parecidos, certo? Não se entendia exatamente ainda o que estava acontecendo. Eles faziam cálculos querendo uma área maior de superfície. O Santos Dumont sabia que era o shape da asa que importava, só que eles ainda não tinham a tecnologia para fazer aquilo. Tanto que o 14 bis é feito de bambu e pano, certo? Imagina fazer um avião com bambu e pano, só o motor ali que é de fato de aço e tudo mais. Então faltava mais tecnologia. Mas alguns anos se passaram, as charadas foram sendo resolvidas, né? E diz que o Santos Dumont, uma das infelicidades dele foi perceber que os aviões estavam sendo usados na guerra, né? Quando ele morreu, ele já estava frustrado com o fato, de certa forma, de uma das invenções dele estar sendo usada para matar as pessoas, né? De forma massiva. Isso chocou o cara, tanto como o Einstein, né? Quando o Einstein morreu, ele estava profundamente decepcionado com o fato de ter sido um dos criadores da bomba atômica, né? Terrível isso. Certo? Muito louca essa pergunta aí, muito bacana, galera, gostei de ver. Nós só discutiríamos isso no ensino médio estudando a equação de Bernoulli, que é uma equação que geralmente a gente acaba não vendo na maioria dos cursos, tá? Mas eu adorei de ver a pergunta aí. Ou seja, acabei de te mostrar que tem dois tipos de pressão, né? A pressão estática das moléculas paradas e a pressão dinâmica das moléculas se deslocando. Então olha só, é mais provável essa janela estourar para fora com o vento do que para dentro. Porque quando o vento bate direto na janela, a janela poderia estourar para cá, não é isso? Porque a pressão lá fora é maior que aqui dentro. Só que se o vento bate de lado na janela, a pressão aqui dentro fica maior que a pressão lá fora, né? Então se o vento bate de lado na janela e ela estoura para fora, não estoura para dentro. Que loucura, né? Certo? Muito interessante. Tudo isso tem a ver com o avião. Próxima vez que tu vê um avião, tenta olhar a asa dele de lado. Tu vai ver que a parte de cima é bem mais curva do que a parte de baixo, que é retinha. Certo? Às vezes, até quando tu vê o avião chegando, quem está dentro do avião olha, tu vê a asa assim, ó. Ele abre os flaps para a asa ficar bem curva na parte de cima. Aí mesmo com baixa velocidade, tu aumenta a tua sustentação. É para isso que são os flaps, para tu aumentar ou diminuir o tamanho da asa e compensar isso com a velocidade do avião. Certo? Muito legal, galera. Adorei as perguntas. Continuando então. Questão 2. Ali. Não, é. Não é B, né? Letra A, letra B. Obrigado. Ô professor, Manda. mas quando tu levanta alguma coisa, tu não tá sentindo esses 100 mil newtons porque também tem embaixo? Parabéns. Então quando eu levanto já teria uma puta de uma força da pressão aqui, né? Mas ali embaixo também tem. É por isso que quando tu pega uma coisa de vidro, molha e bota ali com uma superfície, tu tira todo o ar da parte de baixo. Aí eu quero ver tu levantar de novo aquela... Certo? Não levanta porque o ar está empurrando de cima e não está empurrando de baixo. Além da tensão superficial da água às vezes ajudar, né? Eu já vi casos do cara trabalhando com prisma de vidro, do cara colar o prisma na mesa de vidro e não conseguir mais tirar. Simplesmente não conseguir mais tirar devido à pressão atmosférica. Aí não, ele tentou pegar uma chave e botar ali para abrir o espaço e entrar ar ali dentro, né? Quebrou o prisma. Certo? O prisma caríssimo de vidro no laboratório. Só porque mosqueou e botou duas superfícies lisas, né? Uma em contato com a outra, o ar saiu entre elas, a pressão atmosférica colou a coisa no fundo. Certo? Bizarro, né? Agora arrasando O ideal seria arrastar para um lado, mas a mesa tinha um friso na lateral e não impedia que a gente tirasse o prisma pela lateral. Ferrou. Lembrando que o peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Porra, isso aí a gente sabe. P igual a M vezes G. Qual a massa que exerce força de igual valor à do item anterior? Sem querer, eu estava falando sobre isso, né? Peso igual a M vezes G. O peso é a força, né? A gente quer comparar o peso com a massa, na verdade. A massa eu quero saber, a gravidade é 10. Corta 10 com 10, massa de 10 mil quilos. Ou 10 na 4 quilogramas, né? 10 toneladas por metro quadrado de força a atmosfera gera. Bizarro.
Aí dá pra entender por que no interior do planeta tá tudo tão espremido, né? Porque só a atmosfera já espreme, tu imagina se fosse uma atmosfera de terra, né? Já que a Terra é muito mais densa que o ar. E lembrando que nas estrelas de nêutrons, né, em corpos colapsados, onde os átomos já não são mais como a gente conhece, uma colher de chá de uma estrela, do núcleo de uma estrela de nêutron pesa mais de 100 mil toneladas. Um volume assim, um volume do tamanho desse pedacinho de giz pode pesar 100 mil toneladas numa estrela de nêutron. Aí tá densa a matéria, hein? Aí a matéria tá densa, aqui a matéria tá tranquilinha ainda. Fechou, vamos para 2. Desculpa, querido. A pressão não deveria ser 10/4. A gente fez um exercício aqui na página 37 que dava 10/4. Sou confuso. Página 37, a gente calculou a pressão gerada por 1 metro de água. Como a pressão gerada por 10 metros de água é 10/5, a pressão gerada por 1 metrinho de água só é 10/4. Que não é a pressão atmosférica, é a pressão gerada por uma coluna de 1 metro de água. Certo? Então assim, ó, eu agora estou aqui, pressão 10/5 Pascal. Se eu mergulhasse abaixo da água 1 metro, além dos 10/5 Pascal, teria 10/4 Pascal a mais devido à água. Certo? Então aquela pressão que a gente calculou que deu 10/4 é a pressão gerada por 1 metro de água. Tá? Por isso que tinha dado 10/4. Questão 2, então, da página 40, fala o seguinte. Quando se mergulha em água, ó, quanto mais para o fundo se desloca, maior é o valor... Obrigado. Quanto... Galera, não se esqueçam, é obrigado a copiar a tarefa. Quem não copia a tarefa no final da aula, além de ter perdido o ponto de tarefa por não ter feito, perde mais um ponto por não ter copiado a tarefa, beleza? Não se esqueçam. Se tivesse colocado ali 1/5, daria certo também. Aqui, 1 vezes 10/5. Estava certo? Perfeito. Aí passo 10 dividindo, né? 10/5 dividido por 10, 10/4. Igualzinho. Mas o professor aqui está dizendo na 10/5. Aonde? Onde? Isso. Ele colocou 1 vezes 10/5. Eu coloquei 100 mil porque eu já fiz 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E daí a pergunta do amigo. Ele queria saber que se ele não tivesse transformado, estaria aceitável também. Então pode usar tanto o número quanto a potência de 10. Quando se mergulha em água, quanto mais para o fundo se desloca, maior é o valor da pressão. Sabemos do dia a dia. Considerando que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, P atmosférica é 1 vezes 10/5 Pascal, que é igual a 1 atm, que é igual a 10 MCA. Parece aula, né? Que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Foi exatamente o que eu falei quando eu falei da experiência em Torricelli. Determine a pressão hidrostática em cada uma das profundidades abaixo solicitadas. Quando ele fala em pressão hidrostática, é só gerada pela água, por isso que ele está dizendo que é 0, certo? Embora nós saibamos que já existe uma pressão. Então tá, a tabelinha dizia o seguinte: nível do mar, 0 metros, a 10 metros de profundidade, 20 metros e 30 metros. Agora eu entendi o que esse cara quer. Ele quer que tu aprenda a raciocinar em todos os tipos de pressão. Na primeira o cara está pedindo em Pascal, depois em atmosferas, depois em MCA, metro de coluna d'água, e por último em milímetro de mercúrio. Pascal, ATM, MCA e milímetro de mercúrio. Quando está na profundidade 0, se tu joga na fórmula, né? P igual a μg hoje. Professor, e o P0? Não, é porque ele não quer a pressão total, ele quer a pressão da água. Se não está mergulhado na água, não gera pressão. A 10 metros, pressão é igual μ da água. Alguém lembra o μ da água? 10/3, parabéns, é 1000. 10/3, gravidade. 10, profundidade. 10/3, 10/4, 10/5. Nós já sabíamos, né, que 10 metros d'água gerava 10/5, que é equivalente a uma atmosfera. Né? Em atmosfera, uma atmosfera, porque 10/5 é uma atmosfera, estava no enunciado. E em MCA, 10 metros de coluna d'água. É isso aí. E em milímetros de mercúrio. E quando tu dobra a profundidade, tu dobra tudo, né, pessoal? 2 vezes 10/5, 2, 20... 1.400 mais 120, 1.520 milímetros de mercúrio. E se é o triplo? É o triplo? 3 vezes 10/5, 3 atmosferas de pressão, 30 metros de coluna d'água, claro, né? 30 metros de água, 30 metros de coluna d'água. E
O triplo disso, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 21 mais 1, 2.280? Isso. 80. 3 vezes 6, 18, isso, achou. Beleza. Eu acho que no plano automático eu estou usando outra fórmula, que é o P vezes G vezes H, não o M. P vezes G vezes H. É, porque eu olhei aqui dizendo que percebeu. Esse P aí é densidade. Ah, tá. Olha só, galera. Isso é uma coisa delicada. Em alguns livros, tu vê Rho igual a massa sobre volume, em vez do cara usar a letra Mi. Tá? Então a única diferença é que ele está, em vez de usando o Mi, ele está usando uma outra letra grega para representar a massa específica. É a mesma coisa, Rho. A UFSC, ela não está decidida. Tem anos que ela usa Mi, tem anos que ela usa Rho. Eu, geralmente, na maioria dos livros, escuto que massa específica é Mi, e Rho é chamado de peso específico, que é peso sobre volume, certo? Mas a apostila, ela está usando como Rho o Mi, então é a mesma forma. Só que na hora de colocar, eu coloquei o P como É Pascal. P é igual a 10 na 5 Pascal, tanto que a resposta foi no Pascal. Tá? Tudo certinho. É que aquilo ali não é um P, tá? Aquilo ali é um Rho. Cuidado para não confundir esse P com um Rho. Certo? Galerinha, só por curiosidade então, letra grega, qual é o nome dessa letra? Mi, e essa outra que parece um P é o Rho. Tu não é obrigado a decorar todas, né? Mas algumas é bacana tu saber a pronunciazinha dela. Por que também tu colocou 10 na 3? Porque para 20 metros aqui viria 20, aí daria 2 aqui na frente. Para 30 metros aqui viria 30, a única diferença é que apareceu um 3 aqui na frente. Ou pensa, né? Se dobrou a profundidade, dobra a pressão. Triplicou a profundidade, triplica a pressão. É porque ali 10 na 3 é 10 mil. 10 na 3 é 10 mil, não é? Não, 10 na 3 é 1000. 3 zeros. Tá? Então assim, ó, eu só calculei para primeira parte para ficar prático, mas eu poderia ter feito toda a conta para os outros. 10 na 3 vezes 10 vezes 20. Aí pensa comigo. 20 não é 2 vezes 10? 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5. 2 vezes 10 na 5. Eu só não fiz a conta porque, como dobrou a profundidade, é obrigatório dobrar a pressão. Pode olhar só o que eu fiz. Claro, sem problema, pessoal. A coordenação vai dar uma palavrinha com vocês.